Adolescentes! Meu nome é Larissa. O meu é João Guilherme. E nós somos professores aqui da classe dos pré-adolescentes. Estamos falando da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica localizada em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. E você, que é nosso visitante, seja muito bem-vindo. E não se esqueça de comentar, de curtir, de se inscrever e de compartilhar essa lição e ativar o sininho de notificação. E na aula de hoje estamos na lição de número 10, que tem por título Lidando com a Raiva. Será que tem pré-adolescente que é muito raivoso aí? Eu acho que não, né, Larissa? Acho Todos que não, são né? crentes, não é? Não. Possível. Agora é Eu meu. tava assistindo um negócio da academia, Larinha. Agora tá comigo. Você sempre quer mandar em mim pegar as coisas? Não. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa aula, que o Senhor possa abençoar cada pré-adolescente, colocando luz na mente, fogo no coração deles, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para adolescentes. Meu nome é Eva Maria e estou aqui para fazer a leitura bíblica, que se encontra em Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a tua ira. Tchau para adolescentes. Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre a raiva, que é um sentimento que provém da nossa natureza humana caída. E muito mais que um sentimento ou uma emoção negativa, é um pecado gravíssimo. Mas vocês sabiam quem foi o primeiro homem a cometer esse pecado? Quem inaugurou essa firma? Está aparecendo aqui agora na tela 4 opções. Primeira opção, Moisés, Sansão, Abraão ou Caim? Tempo na tela! Eu acho que eles acertaram, João. A primeira pessoa que cometeu esse pecado foi Caim. E a Bíblia nos ensina que, se caso tivermos esse sentimento, nós não podemos deixar ele dominar sobre as nossas vidas, e sim que nós temos que controlar ele. Mas Caim não soube controlar esse sentimento. Mas, Larissa, nós falamos sobre Caim, eles responderam certo, mas e se a gente conhecesse um pouquinho melhor essa história? Eu já sei, eu acho que a gente vai precisar caminhar pela história. Estamos aqui no início de todas as coisas. João, mas a gente está aqui e esse caminhando pela história, a história não é muito feliz, né? Não é. Nós vamos acompanhar a história dos dois primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E infelizmente aconteceu uma situação horrível. Foi o primeiro assassinato da história. Caim e Abel eram dois irmãos e os dois foram preparar uma oferta para o Senhor. Porém, a oferta de Abel agradou muito mais a Deus do que a oferta de Caim. E sabe o que aconteceu com Caim? O quê? Não é justo! Abel sempre é o preferido! Caim, por que você está com tanta raiva? Por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, vai ser aceito também. Mas cuidado, o pecado está aí, na sua porta, só esperando uma chance de te dominar. Você tem uma escolha, ou você domina sobre o que está sentindo, ou esse pecado vai dominar você. E pré-adolescentes, depois dessa história, aconteceu algo muito triste. Caim foi dominado pelo sentimento que Deus tinha o mandado controlar e acabou assassinando o seu irmão Abel. E isso gerou seríssimas consequências na vida de Caim, porque a ira pode nos levar a fazer coisas terríveis. E depois que Caim assassinou Abel, ele ainda não se arrependeu. Ele não se humilhou diante de Deus. Pelo contrário, ele tratou a situação com ainda mais desprezo.
Caim! Onde está o seu irmão Abel? Não sei, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Por acaso nós nascemos grudados? Eu, hein? O que você fez, Caim? O sangue do seu irmão está gritando da terra até a mim. Agora você vai colher as consequências. A terra não vai mais dar o melhor para você. E você será um fugitivo, sem rumo. Então, pré-adolescentes, isso que nós enxergamos do primeiro filho da humanidade, Caim, que Deus o mandou se controlar e dominar aquele sentimento, mas ele não ouviu a Deus e teve as suas sérias consequências, nos deixando um exemplo claro das consequências que geram quando você não ouve a voz de Deus e se deixa levar por sentimentos como ira, inveja e ciúmes. E a consequência de Caim não afetou somente Caim, mas afetou toda uma geração, toda uma descendência de Caim e gerou um povo que era inimigo de Deus. Então, uma atitude, um sentimento pecaminoso levou a consequências eternas. E você pode até pensar, mas um sentimento desse de raiva é tão pequeno, será que vai dar alguma coisa? Não existe pecado bobo. Todos os pecados, eles levam à morte. Todos os pecados produzem esses sentimentos de peso, de destruição, de tristeza. E para vocês entenderem, pré-adolescentes, o tamanho da consequência desse pecado, pensem, como a Larissa falou, um sentimento de raiva. Ele foi o precursor daquilo que nós vemos de tão ruim hoje na humanidade. As grandes mortes, nas guerras, os genocídios, a maldade contra as pessoas. Todo esse tipo de sentimento que envolve a morte de pessoas começou com essa história. Porque esse sentimento da raiva e da ira, ele produz mortes. E pode ser mortes físicas, mortes espirituais e muitos outros tipos de morte. Então, por isso é tão importante vocês fugirem de tudo aquilo que traga a vocês a memória ou ao coração esse sentimento. Porque ele é o culpado e o gerador de tudo isso de ruim que nós conhecemos. É verdade. Bom, mas agora vamos voltar para a aula? Vamos? Bora! Então, pré-adolescentes, vocês viram na prática o que o sentimento da raiva faz com o homem. Pensem vocês, as pessoas que decidem trilhar esse caminho não terão um destino diferente do destino de Caim. Nós devemos olhar para Caim e fazer tudo ao contrário, tendo paciência e amando os nossos irmãos. Então que você possa olhar para esse exemplo e aplicar ao contrário em sua vida, para que as consequências sejam diferentes nela. E outra coisa que a gente precisa falar aqui é que agir com raiva não é normal. Tem gente que acha que é normal ficar com raiva, se irar por qualquer motivo. Tem gente até que usa isso como justificativa, João. Misericórdia. Julinho, você comeu meu último sanduíche? Eu comi não! Comeu sim, você tá mastigando! Não, comi não! Cadê o meu sanduíche? Calma, Larinha, era só um sanduíche. Porque não é o seu, né? Não é Como nada. assim, seu sanduíche? Era o meu sanduíche. Eu tinha guardado ele por muitos e muitos e muitos dias, porque eu estava guardando ele para uma ocasião específica. Cadê o meu sanduíche? Eu comi, ué! Você tem que comer as suas coisas! Não foi por aqui tudo isso! Era o meu sanduíche! É nosso! Cadê o meu sanduíche? Eu comi, ué! Você não tinha o direito de comer meu sanduíche! Não Eu quero meu exagera, sanduíche de volta! calma! Não exagera, não! Eu não tô exagerando. Esse é o meu jeito. Eu fico nervosa, eu falo mesmo. Pois é, tem gente que fala essas coisas como justificativa para pecar. Essas pessoas, elas estão cheias de autojustiça, querendo justificar coisas que não devem ser justificadas, como o seu próprio pecado de raiva. Porém, a palavra de Deus diz que essas pessoas, João, sabe o que a Bíblia diz? Que essas pessoas, elas fazem doidices, como diz em Provérbios 14:17. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será
odiado. Isso significa que quem sente raiva por qualquer motivo vai fazer coisas tolas, vai agir como um insensato. E o nosso padrão de comportamento sempre será Cristo Jesus. Nós devemos viver como Ele viveu, andar como Ele andou. Você imagina, João, Jesus fazendo coisas insensatas, Jesus se irando com qualquer coisa e fazendo doidices? Não, pelo contrário, Larissa. A própria palavra nos ensina que em Jesus não havia pecado algum, ou seja, nele não havia raiva também, a raiva pecaminosa. E ele mesmo fala para seus discípulos para usá-lo como exemplo, porque ele era manso e ele era humilde de coração. Ou seja, nós entendemos como Jesus viveu a vida aqui na Terra sem ter atitude de raiva, sem expressar esse sentimento por outras pessoas, assim como ele fez, nós também devemos fazer. Um exemplo muito legal, Larissa, que a Bíblia nos traz, sobre uma pessoa que resistiu ao sentimento da raiva, e que nesse momento talvez, no olhar humano seria até aceitável, vamos dizer assim, foi o próprio Estevão. A palavra diz em Atos que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele foi caluniado e perseguido injustamente apenas por fazer o bem, apenas por seguir a Jesus. E fala que ele teve a capacidade de, enquanto estava sendo apedrejado, um monte de pedra sendo jogado nele, e ele sofrendo muito, mas mesmo assim, ele prega para as pessoas que estavam apedrejando e ainda é capaz de perdoá-los no final. Vocês veem que a palavra nos ensina o tempo todo que esse sentimento não é condizente com a vida dos cristãos. Então você, pré-adolescente, na sua escola, por exemplo, quando alguém faz algo ruim com você, nada te dá o direito de tratar aquela pessoa com raiva ou com ira. Você não tem o direito de fazer isso. Porque sempre que você pensar em ter raiva, você deve se lembrar de Jesus, que por sua causa sofreu um alto preço, e nem por isso ele tem raiva de você. Pelo contrário, ele te ama. Então, esse mesmo amor que nós recebemos de Jesus, nós devemos agora aplicar com as outras pessoas. Além disso, a Bíblia também nos ensina a nunca revidar o mal com o mal, mas sempre vencer o mal com o bem. E também, lá em Romanos, Paulo nos orienta que, no que depender de nós, nós devemos buscar ter paz com todas as pessoas, porque é esse comportamento que convém o cristão seguir. E para adolescentes, além das consequências espirituais ruins que a raiva, esse pecado traz para nós, existem também consequências físicas no nosso corpo que a raiva pode provocar. E para isso, a gente vai chamar um doutor especialista para explicar um pouquinho pra gente. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou o doutor teológico. E eu sou o doutor Teologiquinho. E hoje nós vamos falar sobre uma emoção. A raiva! Ela pode parecer só uma emoção passageira, mas se não for controlada, pode causar grandes danos. Pois é, dentro e fora de nós. Então, vamos fazer isso na prática científica? E para esse experimento nós vamos precisar de uma garrafa PET. Nós vamos precisar também de água e vinagre, que já está dentro da nossa garrafa PET. E nós vamos precisar também de bicarbonato de sódio. E esse bicarbonato vai dentro do balão. E agora a parte que vocês tanto esperavam. Vamos imaginar que essa garrafa ela representa o nosso interior. O vinagre simboliza situações da nossa vida que podem nos irritar. Palavras, injustiças, brincadeiras de mau gosto. O bicarbonato, dentro desse balão, representa as nossas reações emocionais. Vamos ver o que acontece? Percebam o que acontece quando os dois se misturam. A reação química gera pressão dentro da garrafa. É assim que a raiva age em nós. Ela começa a aumentar por dentro, até o momento que, se não houver controle, ela transborda e pode até explodir. Você sabia que a raiva, além de trazer consequências espirituais, também afeta o nosso corpo? Quando você sente raiva, todo o seu corpo reage.
É como se cada célula do seu corpo borbulhasse e ficasse com raiva também. O coração acelera, a pressão sobe e a adrenalina é liberada. Tudo isso nos prepara para reagir, mas o grande problema é quando essa reação acontece sem domínio próprio. A Bíblia ensina que o cristão deve buscar o domínio próprio. Em Gálatas 5, o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito. E entre ele está o autocontrole. E isso significa que o Espírito Santo nos ajuda a ter sabedoria emocional para lidar com a raiva E a reagir com calma, mesmo quando o coração quer explodir. Então, nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções com sabedoria. Perde o controle, perde também a paz. Por isso, o verdadeiro sinal de maturidade espiritual é quando o Espírito Santo governa as nossas reações. Não permita que a raiva te controle. Permita que Deus controle você. Essa foi a experiência de hoje com o Doutor Teológico. E o Doutor Teológiquinho. Até a próxima! E no tópico 2 da nossa lição, nós vamos ver que a resposta calma desvia a raiva. Salomão diz no seu livro de Provérbios que a resposta calma desvia o furor, desvia a raiva, mas a resposta dura, ela instiga a ira. Isso significa que quando você estiver conversando com um amigo seu e surgir alguma situação de raiva, de nervoso, você deve... Sai daqui! Calma, João. Por que você tá nervoso assim? Calma. Desculpa, Larissa, foi sem Olha, querer. a gente tá só conversando, não Desculpa. precisa se exaltar. Tudo bem, me desculpa. Nós vimos um exemplo prático para adolescentes de como que a ira combatida com a ira vai gerar só mais ira. Porém, quando uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo e tem a atitude certa, que é de não responder na mesma moeda, logo a situação vai se acalmar. Vocês têm noção que a ira é um sentimento de pessoas que são tolas? O próprio livro de Eclesiastes, Salomão vai falar o seguinte, que, versículo na tela, não permitas que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos, ou seja, das pessoas que já perderam seu entendimento. E além da ira ser um sentimento de pessoas tolas, você sabia que a ira também é contagiosa? O próprio Salomão falou o seguinte no livro de Provérbios: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande na companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa pessoa e cairá numa armadilha mortal. Que armadilha é essa? É o pecado. Então, nós que somos cristãos, nós não podemos de forma alguma andar com pessoas que se iram o tempo todo. Já viu aquele seu amigo da escola que sempre fica estressado, brigando com todo mundo, quer bater em todo mundo? Você deve fugir dessa pessoa, porque essa pessoa não tem o Espírito Santo. Mas se você é essa pessoa, então você deve se arrepender imediatamente dos seus pecados e pedir para que o Espírito Santo molde o seu coração, para que você não caia nessa armadilha mortal que é o pecado da raiva. Então nós, como cristãos, nós devemos analisar o nosso coração, analisar nossas amizades e ver o que Jesus faria no seu lugar. Então, a partir de hoje, não ande com pessoas raivosas. Uma pessoa que, do nada, ela vai te tratar mal, ou vai brigar com você, vai elevar a voz, mas pelo contrário. Ande com pessoas mansas de coração e que amem a Deus assim como você. E nós também precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Lá no livro de Tiago, ele nos exorta que a nossa língua é como se fosse um veneno mortal. A nossa língua está cheia de veneno, pronta para falar coisas más. E ele diz que da mesma boca não pode sair bênção e maldições. Ou seja, você que é um cristão, o Espírito Santo habita em você, não convém que você fale palavras que fira o outro. Não convém que você fale palavras que destilem veneno, que destilem o ódio sobre outras pessoas. Também não convém que você diga palavras impróprias, palavrões, xingamentos, coisas que um cristão nunca deveria falar. E nós devemos aprender a controlar a nossa língua, a refrear a nossa língua. O que sai da nossa boca tem poder para trazer vida
ou para trazer morte. O que sai da nossa boca tem poder para edificar, para abençoar alguém, e elas também podem ter poder para destruir a vida de alguém. Seja um instrumento de bênção na vida das pessoas. Não seja um instrumento para destruição. Não seja alguém tomado pela raiva, tomado por palavras más, por pensamentos maus, mas pense nas coisas que são de cima. Transmita palavras e transmita nos seus comportamentos aqueles princípios que vêm do alto e que agradam o coração de Deus. Antes de nós falarmos para adolescentes sobre a mansidão, primeiro nós vamos esclarecer uma confusão que invadiu a mente das pessoas, onde dizem que Jesus tem raiva. Por causa daquele episódio onde Jesus ele chuta a mesa dos cambistas e expulsa eles do templo, as pessoas começam a afirmar e pensar que ele tem raiva. Será que ele teve raiva mesmo? Rapaz, eu acho que não, hein? Vamos chamar quem realmente entende do assunto? Fala galera, pré-adolescente, tudo bem com vocês? Eu recebi uma pergunta de um de vocês que é sensacional. E sinceramente, muita gente grande não sabe responder. A pergunta foi: Pastor, Jesus teve raiva quando expulsou os cambistas do templo? Qual a diferença da ira de Deus para a nossa ira humana? Uau! Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 2 para investigar isso como detetives. A resposta curta é sim, Jesus sentiu ira, mas ele não pecou. Aqui está o segredo que vocês precisam aprender hoje. Existe uma diferença gigante entre a ira egoísta e a ira santa. Vamos imaginar duas cenas. Cena 1, a ira humana. Ela é egoísta. Sabe quando alguém pega algo que é seu sem pedir? Quando alguém usa algo que é seu sem pedir? Quando a sua mãe manda você arrumar o quarto na hora que você está vendo o filme ou no bate-papo no celular? Você fica com raiva, você fica chateada, você bate o pé. Por que você fica irada? Porque o seu direito foi tocado. Porque você foi contrariado. Isso é egoísmo. E a Bíblia diz em Tiago 1:20 que essa raiva é humana e não produz a justiça de Deus. Ela só produz confusão e pecado. Agora, vamos imaginar a cena 2. A ira divina santa, que é o zelo. Agora olhem para Jesus no templo. Ele não estava bravo porque alguém pisou no pé dele ou xingou a roupa dele. Ele não estava defendendo a si mesmo. Ele viu que transformaram a casa de Deus, a casa do pai dele, em um mercado sujo, enganando as pessoas e atrapalhando a oração. A palavra-chave aqui é zelo. Jesus não perdeu o controle. Ele não teve um ataque de pelanca. Ele fez um chicote de cordas que leva um tempinho para ser feito. E então ele pensou antes de agir. Ele usou a sua autoridade para defender a honra de Deus e proteger as pessoas. Concluindo, pré-adolescentes, se você sentir raiva, isto é emoção. Isso não é um pecado em si. O pecado é o que a gente faz com ela. Se você fica bravo porque o seu orgulho foi ferido, respire fundo, ore e peça a Deus o domínio próprio. É difícil, hein? Mas dá certo. Mas se você ficar bravo quando vê alguém fazendo bullying na escola, injustiça ou maldade contra os outros, isso é um sinal de que você tem zelo, um zelo parecido com o de Jesus quando você vê alguém sendo maltratado. Jesus tem um coração que ama a justiça. Então lembre-se, Jesus foi forte, mas nunca foi descontrolado. Que a gente possa ser igualzinho a ele, que você possa diferenciar a ira egoísta da ira santa, que é o zelo de Deus. Deus abençoe vocês. Amo vocês.
Pré-adolescentes, agora que nós esclarecemos essa dúvida, nós vamos entrar no ponto agora sobre a mansidão de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo em tudo o que vamos fazer. E como ele mesmo disse no Sermão do Monte, quando ele vai falar das bem-aventuranças, em Mateus 5,5, ele diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, Jesus está falando que os mansos são bem-aventurados. Eles são agradáveis ao Senhor. Então, se você quer ser uma pessoa agradável ao Senhor, se você quer viver uma vida abundante, tanto aqui na terra e muito mais do que aqui na terra, ter uma eternidade garantida, você deve trazer a mansidão ao seu coração. Uma pessoa mansa, ela não é uma pessoa tímida. Pelo contrário, a confiança e a calma de quem tem a mansidão, ela é um espelho daquilo que o próprio Jesus Cristo é. A palavra fala que ele traz a paz que o entendimento humano não é capaz de compreender. Essa paz é o que gera a mansidão do nosso coração. Independente da situação que estivermos passando, ou da afronta que nós recebemos, ou de como as pessoas vão falar com a gente, ou a situação que possa acontecer na nossa vida, nós temos a certeza e a segurança que Deus nos vê e Ele cuida de nós. Isso gera no nosso coração essa paz, essa confiança, que diretamente traz a mansidão e a paciência. Nós vemos no próprio exemplo de Jesus que Ele é manso, Ele é humilde, Ele é calmo, mas Ele não deixa de falar com ousadia sobre a fé dele. Então que vocês, pré-adolescentes, sejam pessoas controladas, moderadas, mas que isso também não sirva como um pretexto para você não ser ousado ao falar e declarar e defender a fé em Jesus Cristo. Nós devemos ser pessoas que em tudo evidenciem a Cristo, seja no falar, seja no agir, seja no pregar, seja no estudar, para que em tudo as pessoas possam olhar para você, para o seu caráter, para o seu temperamento e enxergarem a própria pessoa de Cristo em você. Muito bom. Aí, Juninho, já tá tarde. Desliga essa TV e vai se arrumar pra dormir. Nossa, toda vez que a gente tá se divertindo, Atrapalhando? Poxa, no mãe. melhor momento. Nossa, agora que tava legal. Ai, vamos fingir que a gente não ouviu. Eu ouvi, o finge que não ouviu, hein? Ai, eu não aguento mais isso. É todo dia falando a mesma coisa. Todo dia mandando a gente dormir cedo. Eu fico Poxa irado, vida. eu fico nervoso com isso. Eu vou explodir. Meus filhos, que comportamento é esse? Vocês estão agindo sem nenhum controle. Eu dei uma ordem para vocês e vocês não me obedeceram. Vocês estão pecando. Isso não é comportamento de quem tem o Espírito Santo. É, Julinho, Pecamos. acho que a gente errou, né? Verdade. Vamos lá pedir desculpa pra mamãe? Vamos. A mansidão também é produzida em nós através do fruto do Espírito. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo desenvolve em nós o fruto. E o fruto, ele produz paz, amor, bondade, benignidade, inúmeras coisas. E dentre elas, a mansidão e o domínio próprio. A mansidão e o domínio próprio parece que eles andam juntos. Porque quando você tem domínio próprio, você consegue dominar sobre os maus sentimentos e alguma emoção de raiva que possa vir a surgir. Essas emoções, como nós já dissemos, fazem parte da nossa natureza humana pecaminosa. Então pode ser que em algum momento você sinta essa raiva, mas você, cheio do Espírito Santo, você não vai deixar essa raiva dominar sobre as suas emoções. Porque o domínio próprio junto com a mansidão controla os nossos ânimos, nos traz essa calmaria, essa mansidão e traz também as palavras certas nos momentos certos para que nós não venhamos cometer nenhum pecado que venha por meio desses maus sentimentos. Ou seja manso, seja um pacificador. Não seja daquelas pessoas que está sempre criando intrigas, que está sempre criando brigas, mas seja daquelas que vai trazer paz para o ambiente. Seja daquelas que vai saber dar uma resposta branda no momento certo. E a sua resposta branda vai acalmar os ânimos daquelas pessoas que estiverem nervosas. Sempre vença o mal com o bem. E peça ajuda do Espírito Santo para te guiar em todas as coisas e em todas as situações.
agora chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto Mil Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor para adolescentes, eu me chamo Ana Clara e estamos aqui para mais um quiz. E a primeira pergunta é: por que Deus confrontou Caim antes dele cometer o erro? Alternativa A: porque Deus quis defender a honra de Abel. Alternativa B: porque Caim não entregou oferta nenhuma. Alternativa C: porque Deus quis mostrar que o pecado estava pronto para dominá-lo. Ou alternativa D: porque Deus já sabia que ele iria matar Abel. Tempo na tela. E a resposta certa é a alternativa C, porque Deus quis mostrar que o pecado estava pronto para dominar. Segunda pergunta: qual foi o erro de Caim que devemos evitar? Alternativa A: ele não sabia como oferecer sacrifício corretamente. Alternativa B: ele ficou com inveja porque Abel tinha mais rebanhos. Alternativa C: ele não pediu perdão antes de agir. Ou alternativa D: ele não ouviu o aviso de Deus e deixou a raiva dominar suas ações. Tempo na tela. E a resposta certa é a alternativa D: ele não ouviu o aviso de Deus e deixou a raiva dominar suas ações. Terceira pergunta: o que Salomão ensinou sobre a resposta calma? Alternativa A: ela desvia a raiva. Alternativa B: ela mostra covardia. Alternativa C: ela aumenta a paciência. Alternativa D: ela engana o inimigo. Tempo na tela. E a resposta certa é a alternativa A: ela desvia a raiva. Quarta pergunta: segundo Tiago, por que precisamos ter cuidado com as palavras? Alternativa A: porque palavras só são importantes em oração. Alternativa B: porque palavras têm o poder de edificar ou destruir. Alternativa C: porque palavras podem desaparecer facilmente no vento. Ou alternativa D: porque palavras não têm impacto, mas podem magoar. Tempo na tela. E a resposta certa é a alternativa B, porque palavras têm o poder de edificar ou destruir. Quinta e última pergunta: qual deve ser a postura do cristão diante das provocações? Alternativa A: responder na mesma intensidade, para não sair por baixo. Alternativa B: ser pacificador e responder com calma. Alternativa C: ser sempre valente e mostrar força. Ou alternativa D:
Evitar qualquer confronto, mesmo quando for para defender a verdade. Tempo na tela. E se você disse a alternativa A, responder na mesma intensidade para não sair por baixo, você errou. Porque a alternativa B, ser pacificador e responder com calma. E esse foi o nosso quiz para adolescentes. Tchau! Deus abençoe você que acompanhou até aqui, acertou tudo no quiz e ofertou com alegria. Vamos orar para finalizar? Senhor, muito obrigada por essa lição, que o Teu Espírito Santo sempre habite dentro de nós e possa sempre produzir em nós o fruto do Espírito. Que cada um desses ensinamentos possa ficar guardado, escondido no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, adolescentes! Corta isso, gente. A nossa língua está cheia de veneno, pronta para falar coisas más. Ah! 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 A gente vai fazer de novo? Vai ter que fazer. Que provém da nossa natureza. Que provém da nossa... Lembrem. Imagina se estourar o balão. Lembrem, vai. 1, 2, 3 e... Vai. Eu acho que deu errado. Eu acho que deu muito errado. Eu não esperava isso aqui. Puxa vida! Ou seja, isso significa que quando você estiver conversando com um amigo e acontecer alguma situação... Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Nossa, você me deu um susto! Surpresa! Eu falei que ia ser surpresa! Se programar não vai ter graça. Meu Deus! Era pra ter aproveitado! Pensei, nossa, ela fez. Nossa, que triste! Eu tomei um susto mesmo! Corta isso, gente.